Olá! Chegamos ao 13º dia do nosso propósito de leitura da Bíblia durante um ano e hoje nós vamos estudar os capítulos 37 a 39 de Gênesis. No versículo 1 do capítulo 37, diferente de Esaú, que deixou a terra prometida aos descendentes de Abraão, Jacó permaneceu na terra de Canaã, demonstrando sua aceitação do presente da terra a ele e seus descendentes. Dos versículos 2 a 4 do capítulo 37, José aqui tem 17 anos. Os filhos de Zilpa e os filhos de Bila, que são Dan, Naftali, Gade e Azer, portam-se de modo vergonhoso, e isso pode ser creditado ao paganismo de suas mães. A influência materna ficou evidente no caráter dos filhos, pois, como nós sabemos, Zilpa e Bila eram concubinas de Jacó, e elas são concubinas porque eram servas de suas esposas, né, Lia e Raquel. O tratamento desigual que Jacó deu a José em relação aos demais filhos fez surgir grande inveja, de modo que os irmãos de José o odiaram. A túnica talar de muitas cores provavelmente servia para indicar José como sucessor de Jacó para a liderança do clã, especialmente por ser ele o primogênito de Raquel, a única mulher com quem Jacó queria se casar. Dos versículos 5 a 11 do capítulo 37, José teve dois sonhos da parte de Deus em sua vida, e ambos descreviam José como alcançando uma posição de supremacia em sua família. Dos versículos 12 a 17 do capítulo 37, Jacó fez de José um supervisor de seus irmãos. Ele viajou cerca de 80 quilômetros ao norte até Siquém, e lá foi informado que seus irmãos tinham se deslocado. José os encontrou em Dotã, uns 24 quilômetros mais ao norte. Então, José, para encontrar os irmãos, viajou mais de 100 quilômetros. Dos versículos 18 a 24 do capítulo 37, Rúben, como mais velho, sentia-se responsável pelos mais novos. Então, ele interveio procurando salvar a vida de José. Mas seus irmãos eram homens violentos. Esta cisterna, ela foi cavada para juntar água para os rebanhos, porém, ela estava seca, né? E nas cercanias de Gézer foram encontradas cisternas com esqueletos em escavações arqueológicas. Né? Foram encontradas essas cisternas com esqueletos, o que indicam que essas cisternas foram usadas com a finalidade de encerrar a vida de pessoas. Dos versículos 25 a 28 do capítulo 37, o fato dos irmãos terem se assentado para comer logo depois de se livrarem de José mostra o caráter perverso deles. Judá convenceu os irmãos de que era mais proveitoso vendê-lo como escravo do que deixá-lo morrer, o que faz entender que Judá também não queria ferir o irmão. Dos versículos 29 a 35 do capítulo 37, Rúben se sentiu responsável pela segurança de José, e ao saber que seus irmãos o haviam vendido, rasgou as suas vestes, que era uma manifestação de tristeza no Antigo Oriente. Jacó concluiu que uma fera devorou seu filho, e como José era seu filho favorito, ele recusou a ser consolado, expressando em vez disso o desejo de morrer para estar junto de José. Agora falemos sobre o capítulo 38. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 38, o afastamento de Judá pode ter sido motivado por um forte sentimento de culpa e de ira em relação a seus irmãos. E ele acabou se envolvendo com uma mulher da terra, rejeitando, assim, a tradição matrimonial de sua família e se casando com uma cananeia, que se chamava Sua. O casal gerou 3 filhos: que significa vigilante, também gerou Onã, que significa força ou vigoroso, e Selá, que significa retirado do ventre. Dos versículos 6 a 11 do capítulo 38, Judá encontrou uma mulher para seu filho, uma jovem chamada Tamar. Mas, uma vez que era mau aos olhos do Senhor, o Senhor encerrou sua vida. Morreu sem deixar filhos,
E o costume no Antigo Oriente requeria que seu irmão se casasse com sua esposa. Então, Onã se casou com sua. Mas o costume dizia também que seus filhos seriam contados como filhos de não de Onã. Assim, Onã ejaculava fora de sua, para evitar a concepção. Por causa de Onã, esse ato ficou conhecido como onanismo. O Senhor se desagradou dessa desonestidade, então também ceifou a vida de Onã. Como seus dois filhos morreram enquanto estavam casados com Tamar, Judá ficou com medo de Selar morrer também. Assim deu a desculpa de Selar não ter idade suficiente para se casar com Tamar. Dos versículos 12 a 19 do capítulo 38, mesmo depois de Selá já estar velho o suficiente para se casar, Tamar permanecia viúva na casa de seu pai. Enganada por Judá e sabendo que a mulher de Judá morrera, ela astuciosamente ludibriou seu sogro, com o propósito de que Judá cumprisse sua obrigação familiar de gerar um herdeiro para e removesse dela o estigma de mulher sem filhos que ela carregava. É possível que tenham dito a Tamar que Judá estava se deitando com prostitutas, por isso ela elaborou esse ardil. Dos versículos 20 a 23 do capítulo 38, cumprindo a sua promessa, Judá mandou alguém entregar para a desconhecida o cabrito, em troca de seus pertences. Então ele pediu ao seu amigo Irã, o adulamita, para procurar a prostituta. E quando ele foi, disseram que não tinha prostituta cultual naquele lugar. Assim, Judá percebeu que foi enganado, pois suas credenciais, seu selo, representavam sua honra e eram mais valiosas do que um cabrito. Ele desistiu de procurar a prostituta para minimizar a sua humilhação e não contou para mais ninguém o acontecido. Prostitutas cultuais eram prostitutas do povo cananeu, prostitutas tanto homens como mulheres. Por que prostituta cultual? Porque elas tinham uma sanção religiosa, como se fosse uma forma de culto desses pagãos. Do capítulo 24, dos versículos 24 a 26 do capítulo 38, quase 3 meses após o encontro de Judá com Tamar, ele fica sabendo que ela está grávida, sem saber que ele é o pai. Como Tamar era obrigada a permanecer casta e disponível para se casar com Selá, filho de Judá, irmão de Onã, Judá ordenou que ela fosse queimada viva. Mas antes que ela pudesse ser executada, Tamar informou que estava grávida do homem cujo selo ela estava sob seus cuidados, o que eram as credenciais de Judá. Então, confrontado pela evidência, Judá admitiu que ela era mais justa do que ele. Os versículos 27 a 30 do capítulo 38, 6 meses mais tarde, descobriu-se que Tamar carregava gêmeos. O primogênito de Tamar foi chamado de Perez, que significa irrompedor ou brecha. Perez faz parte da genealogia de Jesus Cristo. O irmão gêmeo de Perez se chamou Zerá, que significa que clareia ou ainda que brilha. Agora falemos sobre o capítulo 39. Dos versículos 1 a 6 do capítulo 39, visto que o Senhor é Deus sobre toda a terra, ele estava com José no Egito. A presença de Deus na vida de José o fez próspero. José encontrou graça aos olhos de Potifar e a bênção sobre José se estendeu a Potifar. Dos versículos 7 a 10 do capítulo 39, em contraste com seu irmão Judá, que sacrificou a honra pelo prazer com uma prostituta, José recusou os convites da esposa de Potifar, pois cometer adultério é algo tão perverso como um pecado contra Deus. Ela o convidava dia após dia e José negava os convites dia após dia. Dos versículos 11 a 15 do capítulo 39, a esposa de Potifar recorreu a métodos mais diretos de abordagem a José, mas José resistiu e fugiu da casa. A esposa de Potifar mentiu a seus empregados, jogando com os ciúmes que eles tinham de José, por ter sido colocado por Potifar como chefe deles.
Dos versículos 16 a 20 do capítulo 39, quando a mulher de Potifar repetiu a história para seu marido, ela modelou a mentira de maneira a colocar a culpa justamente sobre Potifar. Sua história deixou Potifar indignado. Então ele declarou José culpado sem nem investigar a verdade das alegações. Potifar manda colocar José na prisão, mas estudiosos dizem que o normal era ter mandado tirar a vida de José. Alguns acreditam que a mulher de Potifar interveio, tentando tirar proveito de José mais tarde, e outros acreditam ainda que Potifar já tinha uma desconfiança sobre sua mulher e, tendo dúvidas da veracidade de seu relato, decidiu apenas mandar prender José para resguardar sua honra. Independentemente da resposta, o fato é que Deus estava com José, o protegendo. Dos versículos 21 a 23 do capítulo 39, Deus estava com José também na prisão, e José achou graça aos olhos do carcereiro. E assim José recebeu autoridade sobre os outros prisioneiros. E o carcereiro não tinha preocupação com os atos de José. Terminamos então o estudo dos capítulos 37